Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nesta oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre dízimas periódicas. As dízimas periódicas se subdividem em dois grupos, simples e compostas. Então vamos lá. Quando que uma dízima periódica ela é simples? Então, uma dízima periódica é simples quando após a vírgula existem apenas numerais periódicos, ou seja, aquele número que repete infinitamente. Então, quando após a vírgula só existe um numeral que está repetindo infinitamente, essa dízima periódica é chamada de simples. Quando após a vírgula existir um numeral ou mais numerais que não repetem, ou seja, numerais que aparecem uma vez ou duas vezes, esses numerais são chamados de antiperíodo, são os numerais que não repetem. Então, nesse caso, essa dízima periódica ela será composta. Independente daquilo que esteja antes da vírgula ou não, essa parte que fica antes da vírgula é chamada de parte inteira. Por exemplo, se eu tiver 0,2 infinitamente, então após a vírgula eu tenho apenas o numeral que repete, que nesse caso aqui é o número 2. O 2 repete infinitamente. Essa dízima periódica é simples. Ainda que eu tivesse assim 1,222 infinitamente, continuaria sendo uma dízima periódica simples, porque esse numeral que está antes da vírgula, antecedendo a vírgula, ele é a parte inteira. E essa aqui é a parte decimal. Agora, se eu tivesse 1,02 infinitamente, perceba que após a vírgula, nós temos um numeral, que esse numeral é o zero, e ele não repete infinitamente. Nesse caso aqui, esse numeral é chamado de antiperíodo. E esse 2 seria o período. O 2 é o período. Então, o 2 é o período porque é o numeral que está repetindo infinitamente. E o 0 é o antiperíodo, o numeral que não está repetindo infinitamente. Nesse caso aqui, essa minha dízima periódica, ela é composta. Ela é composta não porque existe um numeral diferente de 0 antes da vírgula, mas porque existe um numeral após a vírgula que não repete. Então, essa é a diferença entre uma dízima simples e uma dízima composta. A simples, após a vírgula, haverá apenas o período, é o número que repete. A composta não. Além do período, existe o numeral não periódico, que é chamado de antiperíodo. Então, dízimas periódicas simples. Então, exemplo, 0,2 infinitamente. Exemplo 2, 0,35 infinitamente. Exemplo 3, 0,128. Nessas dízimas periódicas simples, quando eu tenho apenas um algarismo repetindo, então é esse algarismo, que no caso aqui é o 2, sobre 9. Quando nós tivermos dois algarismos repetindo, então é esse algarismo sobre 99. Quando tivermos três algarismos repetindo, é esses algarismos dividido por 999. Ou seja, para cada numeral que está repetindo, eu vou colocar um 9 no denominador. Tem um numeral repetindo, então vai ficar um 9 no denominador. Tem dois numerais repetindo, então são dois 9s no denominador. Tem três numerais repetindo, então são três 9s no denominador. Então, para cada algarismo que está repetindo, nessa dízima periódica, é o 9 que nós colocamos no denominador. E aí nós temos
essas dízimas periódicas simples. E nós faremos a demonstração por que é 9, por que é 99 e por que é 999. Ou seja, por que colocamos um 9 para cada algarismo que está repetindo o nosso denominador. Então vamos fazer a demonstração. Então, meu exemplo 1, eu tenho a dízima periódica 0,222 infinitamente. O que nós faremos? Nós iremos chamar essa dízima periódica de x. Pode ser só x? Não, eu posso utilizar qualquer outra letra do nosso alfabeto, vai de A a Z. Nós queremos utilizar a letra x para esse exemplo. Então eu vou chamar minha dízima periódica 0,2 infinitamente de x. Fica assim, x igual, vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo, x igual a 0,222 infinitamente. Aí vamos lá, vamos fazer a demonstração porque que 0,2 infinitamente é igual a dois números. Observe, onde está a vírgula? A vírgula está aqui após o zero. Dessa vírgula até chegar ao número periódico, perceba que essa vírgula ela precisa avançar uma casa decimal para poder chegar no numeral periódico. Ela sai daqui e ela chega aqui, ó, entre os dois primeiros dois. Então vamos lá. Para que essa vírgula ela avance uma casa, nós já aprendemos a calcular números decimais, a sua multiplicação. Quando nós multiplicamos um algarismo desse número decimal, qualquer que seja o número decimal, por 10, essa vírgula ela avança uma casa. Quando nós multiplicamos o número decimal por 100, a vírgula avança duas casas. Quando nós multiplicamos o número decimal por 1000, a vírgula avança três casas. Ou seja, à medida que eu vou acrescentando o zero juntamente com o número 1, essa vírgula ela vai avançando casas decimais. Então, se eu multiplicar o número decimal por 10, avança uma casa. Se eu multiplicar por 100, avançam duas casas. Se eu multiplicar por 1000, avançam três casas. Então, o que eu quero? Eu quero que essa vírgula ela alcance o número periódico. Para que essa vírgula alcance o número periódico, então ela sai daqui e chega aqui. Ela avançou uma casa decimal. Se ela avançou uma casa decimal, então foi feita uma multiplicação por 10. Então temos que fazer uma multiplicação por 10. Então eu faço 10 vezes o x, dá 10x. Eu coloco aqui em cima, ó, sinal de igualdade. Quando eu multiplico esse número decimal por 10, essa vírgula avança uma casa, vai ficar entre os dois primeiros dois. 2,2, 2,2, aí o outro 2 eu coloco aqui. Como eu tenho três numerais aqui definidos, porque estão aparecendo, mas é infinitamente, então eu tenho 2 após a vírgula, é importante que fique também a mesma quantidade lá em cima. Como aqui é infinitamente, aqui também é infinitamente, então eu posso colocar um outro 2 para compensar, para ficar a mesma quantidade. Isso aqui segue infinito. Aí o que nós vamos fazer? Passa uma barra e eu coloco o sinal de subtração. Então nós pegamos esse numeral que nós multiplicamos por 10 e vamos subtraí-lo pelo o anterior, nós chamamos de x. Então 10x menos 1x dá 9x. 2 menos 0 dá 2. Aí você coloca a vírgula. Aí nós vamos subtrair 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Isso aqui infinitamente. Perceba que após a vírgula, se houver apenas 0, esse 0 não tem mais sentido. Porque 2,0 será o mesmo 2.
2,00 será o mesmo 2, 2,000 continua sendo o mesmo 2. Então esse zero aqui, após a vírgula, ele não vai ter nenhum sentido porque não aparece um denominador aqui nesse numeral. Então zero após a vírgula, eu posso eliminar esse zero, vai ficar apenas o 2. E aí você isola o x é igual a 2, utiliza a operação inversa, eu estou multiplicando, então esse 9 desce dividindo. Como 2 não divide para 9, essa divisão não é exata, permanece em forma de fração. Então está aqui a demonstração, porque que quando eu tiver apenas um algarismo repetindo, é esse algarismo sobre 9. Agora vamos para o segundo, exemplo 2. Exemplo 2 nós temos 0,35, 35, 35, infinitamente. Agora eu tenho dois algarismos, certo? Dois algarismos. O que eu vou fazer agora? Observa, aqui está a vírgula. Eu tenho dois algarismos repetindo, o 3 e o 5, o 3 e o 5, o 3 e o 5. Então, esse numeral que está repetindo é o numeral 35. Então, partindo de onde está a vírgula, antes do 35, até alcançar o 35, até chegar aqui ó, no 35, perceba que eu percorri duas casas decimais. Para que eu percorra duas casas decimais, é necessário que eu faça agora uma multiplicação não mais por 10, mas agora por 100, porque são duas casas decimais. Então, eu multiplico esse numeral por 100. Então, aqui vai ficar uma multiplicação por 100. Quando eu multiplicar por 100, essa vírgula ela avança duas casas decimais. Então, eu vou pegar essa dízima periódica, vou chamar ela de x. Chama ela de x. X é igual a 0,35, 35, 35, infinitamente. Chamei ela de x. Agora, para essa vírgula sair daqui até chegar no número periódico, vai percorrer duas casas. Então, a minha multiplicação é por 100. 100 vezes o x dá 100x, coloca lá em cima, 100x, igual 0,35 infinitamente, multiplicando por 100, a vírgula avança duas casas, fica entre os dois primeiros 35, 35,35, e aqui eu preciso completar com 2,35, para ficar a mesma quantidade após a vírgula em cima e embaixo, que aqui é infinitamente. Aí eu passo a barra e subtraio 100x menos 1x dá 99x. 35 menos 0 dá 35. 35 menos 35, 0. 35 menos 35, 0. 35 menos 35, 0. 0 após a vírgula, ele não tem mais utilidade, então eu faço cancelamento. Aí ficou x é igual a 35 sobre, aqui é a multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão, sobre 99. Como 35 não dá para dividir para 99, e não existe um numeral comum que divida os dois numerais, então encerra-se aqui. Essa é a minha fração geratriz, a fração que gerou essa dízima periódica. E o nosso exemplo 3. Nós temos 0,128, 128, 128, infinitamente. O que nós faremos? Nós vamos pegar esse numeral, vamos chamar de x. Então, x é igual a 0,128, infinitamente. Agora vamos lá. Então, chamamos de x. Então, para essa vírgula, saindo daqui até alcançar o 128, vai percorrer agora 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Essa vírgula vai sair daqui e vai chegar depois do 128.
Como a minha vírgula vai avançar 3 casas decimais, então significa dizer que eu tenho que fazer agora uma multiplicação por 1000. Eu vou multiplicar por 1000. 1000 vezes x dá 1000x. Quando eu multiplicar aqui por 1000, avança 3 casas, vai ficar entre os dois primeiros 128. Aí eu completo com mais 2, 128. Isso aqui é infinitamente. Passa a barra, coloco o sinal de subtração e eu vou agora subtrair 1000x menos 1x dá 999x. 128 menos 0 dá 128. Aqui 128 menos 128 cancela. 128 menos 128 cancela. 128 menos 128 cancela. Isola o x, vai ficar 128 dividido para 999. 128 não divide para 999, nem dá para simplificar. Então encerra aqui, ó. Então fizemos a apresentação dessas dízimas periódicas simples e conseguimos fazer a demonstração delas. E aí, se nós tivermos um quarto algarismo multiplicando, então a multiplicação agora será por 10.000. Se tivermos um quinto algarismo repetindo, aí nós multiplicaremos agora por 100.000. Se tivermos um sexto algarismo repetindo, aí multiplicaremos por 1.000.000 e assim por diante. Para cada algarismo que está repetindo, é um zero que eu vou acrescentar juntamente com o numeral 1. Agora, nós veremos as dízimas periódicas compostas. Então, as dízimas periódicas compostas é quando nós temos, depois da vírgula, após a vírgula, um numeral que ele não repete infinitamente. Aí ele é chamado de antiperíodo. Vamos colocar exemplo 1. Exemplo 1, eu tenho aqui 0,05 infinitamente. Exemplo 2, eu tenho aqui 0,126 infinitamente. Exemplo 3, eu tenho 0,5 então colocamos agora 3 exemplos de dízimas periódicas compostas. Por que essa dízima periódica é composta? Perceba, após a vírgula tem um algarismo que ele não repete. Nesse exemplo 2, eu tenho 2 algarismos que eles não repetem, que é o 12. E nesse exemplo 3, eu tenho 3 algarismos que não repetem. Então, como é que nós resolvemos essa dízima periódica? É assim. Então, eu vou encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, você sai do número não periódico e alcança o periódico. Então, o não periódico é 0. Você sai do 0 e chega no periódico, que é o 5. De 0 até 5, você formou um numeral que é chamado de 5. 0,5 é o mesmo 5. E aí, depois que você forma esse numeral, partindo do número não periódico até chegar ao periódico, você subtrai o não periódico. O não periódico é 0, então você subtrai esse 0. Passa a barra. Aí você vai verificar quantos algarismos estão repetindo aqui. Apenas um algarismo, que é o número 5. Você coloca um 9 aqui no denominador. E você vai verificar agora quantos algarismos não estão repetindo. Também só existe um algarismo que não está repetindo, é o 0. Para cada algarismo que não repete,
você coloca um zero no denominador. Esse zero aqui não é porque aqui é zero. Esse zero que está aqui no denominador é porque existe um numeral que não repete e coincidiu de ser o próprio zero. Para cada algarismo que não repete, você coloca um zero no denominador. Para cada algarismo que repete, você coloca um 9 no denominador. Aí fica assim, 5 menos 0 dá 5 sobre 90. 5 não divide para 90, porém dá para simplificar por 5. Você simplifica por 5 em cima e embaixo. 5 dividido para 5 dá 1, e 90 dividido para 5 dá 18. Esse aqui é o resultado final, é a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Agora, nós vamos pegar, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais embaixo, exemplo 3, 0,135,888. Exemplo 2, 0,12666 infinitamente. Pronto. Agora tem mais espaço. E aqui, ó, novamente, eu tenho agora dois algarismos que não repetem. Então, esse numeral aqui, que é o 12, o 1 e o 2, são os antiperíodos. São os numerais que não repetem. Então, eu saio do antiperíodo até chegar ao período. O período é 6. Então, chegando no primeiro 6, estou chegando no número periódico, porque é o 6 que está repetindo. Então, do número não periódico até o periódico, eu formei o numeral 126. Aí, subtraio o não periódico. Subtraio o não periódico, que é 12. Passa a barra. Você vai verificar quantos algarismos estão repetindo. Um só. Então, coloca aqui um 9. E quantos algarismos não estão repetindo? Tem 2 algarismos que não estão repetindo. Então, para cada algarismo desse que não repete, é um 0 no denominador. Como tem 2 algarismos, vou colocar 2 zeros. Aí subtrai 126 menos 12. 6 menos 2 dá 4. 2 menos 1 dá 1. E aqui não ficou nada embaixo. Repete esse 1. Então vai dar 114 sobre 900. O que eu vou fazer? 114 para 900. Essa divisão não é exata, mas eu posso dividir fazendo a simplificação por 2 em cima e embaixo. 114 dividido para 2 dá 57. 900 dividido para 2, 900 dividido para 2, e vai dar 450. Só que existe um outro numeral que divide tanto 114 quanto 900. E esse numeral é o 3, ó. Perceba, 1 mais 1 dá 2, 2 com mais 4 dá 6, e 6 divide por 3. Ó. Aí nós vamos perceber que 114 divide para 3 e 114 divide para 2. Então, quando o numeral ele é divisível por 3 e ele também é divisível por 2, ele também é divisível por 6. Então, quando o numeral divide por 2 e divide por 3, ele também divide por 6. E aqui, o 900 é o número par, divide por 2. E o 900 divide também por 3, porque 9 mais 0 é 9. 9 mais 0 é 9. 9 divide para 3, que dá 3. Então, o maior algarismo que pode dividir em cima e embaixo é o 6. Aí 114 dividir para 6. 114 dividir para 6 dá no máximo 1. Uma vez o 6, 6. Para 11, ó, vamos pegar primeiro o 11, né? Não vamos dividir o 114 completo, né?
Então, pega apenas o 11. 11 para 6 dá no máximo 1. Uma vez o 6, 6. Para 11 sobra 5. Aí abaixo o 4. 54 dividir para 6 dá 9. 9 vezes 6, 54. Menos 54, 0. Então dá 19. E pega o 900 e divide para 6. 9 dividir para 6 dá no máximo 1. Uma vez o 6, 6. Para 9 sobra 3. Aí abaixo esse primeiro 0. Ficou 30 para 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Menos 30, 0. Aí 0 dividido para 6 dá 0. Então vai dar 150. Então essa é a fração geratriz dessa dízima periódica composta. E agora no nosso exemplo 3, nós temos aqui 0,135, 8 infinitamente. Agora nós temos 3 algarismos que não repetem. Então é o 1, é o 3 e o 5. Então nós temos aqui 3 algarismos não periódicos. E aqui temos o 8, que é o algarismo que está repetido, algarismo periódico. Então como nós fazemos? Sai do número não periódico até chegar ao periódico. Então ficou 1358. Menos. Aí eu subtraio o não periódico. O não periódico é 135. Passa a barra. Quantos algarismos estão repetindo? Um só. Coloco um 9. Quantos algarismos não estão repetindo? Tem 3. Então para cada algarismo é um 0. Então 3 zeros. Aí eu vou pegar o 1358 e subtrair o 135. 8 menos 5 vai dar 3. 5 menos 3 vai dar 2. 3 menos 1 vai dar 2. E o 1 não tem ninguém embaixo, só repete ele. 1223 sobre 9.000. Aí eu tenho que verificar se esse numeral dá para ser simplificado. Então vamos verificar aqui como já é ímpar, já não dá para dividir por 2. Aqui divide, mas aqui não divide. Vamos lá, ver se divide por 3. É só somar os valores absolutos do numeral. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Já não dá para dividir por 3. Então encerramos aqui a nossa divisão. Agora vamos fazer a demonstração. Por que tem que colocar esse 0 para cada algarismo que não repete? O 9 nós já vimos, por que é o 9. Agora vamos verificar por que aqui tem que ser 0, por que aqui tem que ser 2 zeros, porque tem 2 algarismos não repetindo, e por que aqui tem que ser 3 zeros. Então vamos lá. Começando com o exemplo 1. Vou apagar aqui. Então faremos a demonstração. Então pegaremos ali o exemplo 1. 0,0555 infinitamente. Observa que agora eu tenho um número não periódico. O que eu vou fazer? Vou fazer semelhante ao que eu estava fazendo antes. Vou pegar e chamar isso aqui de x. Eu chamo 0,0555 infinitamente, chamo de x. Ok? Eu tenho que fazer agora, quando a dízima ela é composta, eu vou fazer 2 processos. O primeiro processo, eu faço com que essa vírgula, ela primeiro ultrapasse o número não periódico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é com que essa vírgula ultrapasse apenas o número não periódico. Perceba, qual é o número não periódico aqui? É o 0. Então eu tenho que fazer com que essa vírgula ultrapasse o 0 apenas. Não é para chegar até o periódico, é para chegar depois do não periódico. Então tem que ultrapassar aqui o 0.
passar a ficar atrás do zero. Então, se está aqui e eu só tenho uma casa decimal, para essa vírgula ultrapassar essa casa decimal, eu faço uma multiplicação por 10. Faço uma multiplicação por 10, porque para chegar aqui depois do zero é só uma casa decimal. Aí eu multiplico por 10. 10 vezes x dá 10x. Coloca assim, deixa esse espaço aqui, porque você vai usar o outro espaço aqui em cima. Então deixa aqui, ó, bem distante de onde você chamou de x. Quando eu multiplicar por 10, essa vírgula vai avançar uma casa. Vai ficar entre o 0 e o 5. 0,555, infinitamente. Agora vamos lá. Então a vírgula agora está antes do número periódico. O que você vai fazer agora? Essa vírgula, para chegar até o número periódico, você vai percorrer quantas casas decimais? Vou percorrer também uma casa decimal. Essa vírgula está aqui, ó. Para alcançar o número periódico, ela vai avançar uma casa decimal. Então se ela vai avançar uma casa decimal, eu multiplico também por 10. Aí 10 vezes o 10x dá 100x, eu coloco aqui em cima, 100x. Quando eu multiplicar isso aqui por 10, avança uma casa, fica 5,5. E aqui eu completo com mais 2 5, para ficar a mesma quantidade. Passa a barra e subtrai. 100x menos 10x vai dar 90x. 5 menos 0 dá 5. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Só cancela. Pronto. X é igual a 5 dividido para 90. 5 não divide para 90, mas dá para simplificar. Simplificar por 5, então eu divido por 5 em cima e divido por 5 embaixo. Então, ficando assim, 5 dividido para 5 dá 1, 90 dividido para 5 dá 18. Então, perceba que deu o mesmo resultado que nós temos aqui, ó. Então, essa demonstração, toda vez que eu for resolver eu tenho que fazer essa demonstração? Não. A demonstração é para provar que aquilo que nós fizemos é verdade. Nós não inventamos aquilo ali. Então fizemos a demonstração do primeiro exemplo. Agora faremos a demonstração do segundo exemplo. No exemplo 2. O exemplo 2 é 0,12 infinitamente. O que eu vou fazer? Vou chamar de x. Eu chamo de x. Vou deixar aqui um espaço